Olá, sou o professor Frederico Costa, aqui do GPOS TV, e estamos mais uma vez aqui para conversarmos sobre o fascismo. O que eu vou passar aqui é a síntese de uma série de diálogos e reflexões do nosso grupo de estudos sobre o fascismo. Tá? Entendemos que o fascismo que imperou nos anos 20, 30, que teve como foi uma das causas, né, da Segunda Guerra Mundial, traz alguns paralelos com a ascensão da extrema-direita no mundo, né, em particular no nosso país, o Brasil. Né? Então, nós vamos falar hoje, fazer uma reflexão, tendo em vista o que aconteceu recentemente no último dia 8 de janeiro, né? Aquela baderna da extrema-direita, aquele conjunto de ações, né, contra os símbolos, né, contra dos poderes instituídos, né, da democracia parlamentar burguesa brasileira. Então, o importante é a gente, a partir de uma análise marxista, né, ver o que é que significa, né, o que é que representa, né. Hoje nós vamos discutir sobre a base social do fascismo, né? Quais são as camadas, as frações, as classes sociais que servem de base, né, para o movimento fascista. Vamos utilizar como reflexão a experiência tanto do fascismo alemão quanto do fascismo italiano, né, e do nazismo alemão, né, do nazifascismo. Bem, primeiramente, o que a gente pode tirar como padrão do que aconteceu na Itália e do que aconteceu na Alemanha, né? A ideologia fascista e os agrupamentos fascistas começaram a se desenvolver independentemente das necessidades imediatas da classe capitalista. A partir do momento que a classe média, né, encurralada entre o poder do capitalismo monopolista, né, e o poder dos sindicatos, né, foi levada à exasperação e à total desesperança. Né? Então, uma coisa importante, né? Chama-se muitas vezes os anos 20 dos anos loucos, né? Mas os anos 20 teve uma marca muito interessante, que foi, em 1917, a vitória da Revolução Socialista na Rússia, né? O que detonou uma grande onda de esperança em todos os trabalhadores, né, do mundo inteiro, né? Em especial na Europa, certo? E é claro que o fascismo, como nós já vimos, surge como reação, né? Reação tanto às chamadas democracias liberais, mas principalmente e fundamentalmente ao movimento organizado dos trabalhadores, em sindicatos e cooperativas, né? Então, nesse sentido, as chamadas camadas médias, classe média, pequena burguesia, está imprensada, né, entre, de um lado, o capitalismo monopolista, né, o capitalismo que vai substituir o capitalismo de livre concorrência, né, o capitalismo dos grandes grupos econômicos, o capitalismo das corporações, baseado no capital financeiro, né, que é a fusão de capital industrial com o capital bancário, e, de outro lado, o poder, a ascensão, a organização dos trabalhadores em seus sindicatos e, consequentemente, em seus partidos operários, né? E isso vai levar, certo, ao desespero, porque há, há, há uma crise, né? De 1917, 1918, 1920, 21, 22, há uma crise econômica, né? Ao mesmo tempo uma crise social, certo? E uma crise social vai gerar, econômico social vai gerar desemprego, né? Vai gerar recuo nas atividades produtivas, né? E necessariamente isso vai atingir aquelas camadas da pequena burguesia, né? Então a pequena burguesia é atingida pela inflação, pela quebra dos pequenos negócios, pelo desemprego, né? Pela própria incapacidade de ascensão social das camadas médias, ou seja, não tem emprego público, não tem emprego universitário, né? E vai atingir também os servidores públicos, certo? Então, parcela dessa classe social, né,
dessa classe, dessas camadas sociais, começa a responder a essa situação com determinadas formas condensadas de ideologias extremamente reacionárias, né? Ao mesmo tempo, e isso a gente pode traçar agora um paralelo com o nosso país. Se vocês olharem, tiverem a paciência, né, de realizar uma breve pesquisa na internet, vocês vão ver agrupamentos não só de direita e de extrema direita, né? Você tem no campo católico diversos grupos conservadores, né? Tradicionalistas, defendem a missa de sempre, a, a missa em latim, né? Você tem setores ultra-radicais que defendem o sede-vacantismo, né? Que até o Papa é herege, a igreja não vale nada, né? Você tem grupos fascistas, neofascistas, integralistas, certo? Você tem grupos monarquistas, certo? Você tem grupos liberais conservadores, ou seja, todos contrários, de uma maneira ou de outra, à forma da estrutura da democracia burguesa brasileira, mas principalmente, fundamentalmente, seu principal inimigo é o comunismo. E o comunismo para ele, não é nada mais, nada menos do que o direito e o conjunto de direitos advindos pela Constituição de 1988 e pela ascensão organizada dos movimentos sociais, seja movimento camponês, movimento sindical, né, movimento de direitos civis, certo? Reconhecimento de diversidade, reconhecimento dos povos indígenas, então são todos contrários, né? Então você tem essa classe média, vai incorporar essas reminiscências reacionárias, né? Não tem nenhuma condição de serem efetivadas atualmente, mas defendem, né? Certo? Com ressentimentos psicológicos, né? Então, estão todos ressentidos, está sendo destruída a família, está sendo destruído o Brasil, está sendo destruído, sei lá, o universo, né? Então, tem um profundo ressentimento psicológico, né? Junto com visões preconceituosas em relação à raça, à cor, né? A gênero, tá bom? E isso vai gerar visões extremadas, e a consequência disso são também ações extremadas. Então, se a gente olhar o perfil, rapidamente, vocês também pesquisem na internet, nos jornais, é o perfil das pessoas que participaram do 8 de janeiro. O que é que são? O que é que são realmente? Qual é a composição social? Nós tivemos militares, policiais, aposentados, né? Mesmo bandidos, né? Pessoas com vários processos nas costas, condenação, né? Políticos do chamado baixo clero, né? Do interior do Brasil, né? Os setores mais estranhos, extravagantes, mas se uma breve entrevista você vai ver o amálgama, né? O conjunto de reminiscências, de concepções reacionárias, né? Se juntaram lá tudo, a fauna toda, né, ideológica dessa base enraivecida, né? A vanguarda do setor enraivecido da pequena burguesia, né? Então, essencialmente, se a gente for sintetizar, a base social do fascismo é o movimento de massas da pequena burguesia enfurecida. Foi assim no fascismo italiano, assim no nazismo alemão, assim no integralismo brasileiro e em outras experiências fascistas mundo afora, né? Então eles combinam, né, no fascismo clássico dos países imperialistas, combinam um extremo nacionalismo, uma certa demagogia, né? O nazismo e o fascismo tinham uma demagogia até anticapitalista, né? Dos poderosos que controlam a economia, blá, 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 blá. Certo? Que logo se viu que era pura demagogia, porque eles realmente se transformaram em marionetes do capital financeiro. Mas o fundamental de qualquer mobilização reacionária da pequena burguesia, das chamadas camadas médias, é a hostilidade maior contra o movimento proletário organizado, né? Aqui no Brasil, nós vimos anos atrás, e continuou, ainda tem muito tempo por aí, essa parafernália aí ideológica, contra o marxismo cultural, contra o comunismo, né? Contra as ditaduras dos sindicatos, né? Isso é uma coisa comum, certo? Que permeia a nossa extrema-direita, né? A base cultural desse setor extremista, né?
Então, o que é que acontece? Há um movimento fascista no Brasil? Não há um movimento fascista? Eu penso que é um movimento proto-fascista, porque só existe um partido fascista mesmo, só, com base, vamos dizer assim, na Itália fascista e na Alemanha nazista, né, na experiência. Quando esse movimento de massas em desenvolvimento começa a usar a violência física contra os trabalhadores e suas organizações. Né? Quer dizer, há ataques aos trabalhadores, às suas organizações, né? São ataques seletivos, mas não há um ataque de massas, né? Um confronto direto. Né? Fizeram essa parafernália toda, depois a gente vai discutir, né? O projeto de golpe de Estado, setores do Exército, das Forças Armadas, né? Mas isso é uma outra discussão, mas o importante é que essa base social, né, é a base. Às vezes as pessoas pensam assim, mas como é que foi feita tanta atrocidade, né? Como é que o nazismo foi capaz de criar os campos de concentração? Onde é que estavam as cabeças dessas pessoas que estavam dirigindo os campos de concentração, torturando, matando? É só olhar o 8 de janeiro. Só olhar o que eles fizeram. Né? Fizeram com patrimônio público, destruíram. Né? Vocês viram, não vou detalhar, que todo mundo sabe. Agora, imagine esses setores no poder. Imagine esses setores no poder e em relação com o que eles consideram os inimigos. O que é que eles vão fazer? Certo? Vocês viram o que é que o governo Bolsonaro fez, né? Está sendo desenterrado, está sendo desmascarado o projeto de genocídio de populações indígenas. Né? Então, imagine esse movimento mobilizado, organizado, né? Tomando conta do país, certo? Então, veja, o pano de fundo do movimento fascista é a emergência dessa pequena burguesia enfurecida. Né? Que houve um certo. Aí a gente tem que discutir, né? Se recuou, se não recuou, se acabou a tentativa de golpe, ou se é só uma primeira provocação, né? Mas isso é importante. Então, veja, então, o movimento fascista se começa primeiro como um movimento reacionário de massas, pequeno-burguesas, e tem uma autonomia, coisa não é ligada ainda ao capital financeiro, né? E se choca contra as barreiras existentes, né? Se a burguesia financeira vai apoiar, dar dinheiro, né? Se realmente vão arriscar, né? E a resposta do movimento operário. Né? Então, no fascismo italiano e no nazismo alemão, antes da ascensão do poder, era um movimento de massas que contava, inclusive, com oficiais pagos, bandidos e muito dinheiro, né? Um certo dinheiro dado pelas empresas capitalistas, que era para combater os movimentos sociais da época, o movimento sindical. Né? Nós sabemos que tudo o que aconteceu em Brasília e nos acampamentos bolsonaristas teve a mão de setores da burguesia, se não majoritários, marginais, mas setores que tinham algum objetivo, não é um objetivo a bandeira do Brasil, nação brasileira, coisa nenhuma. Tem um objetivo de financiar esse movimento reacionário para atacar o quê? Para quê? Né? Essencialmente para combater, entre aspas, o comunismo, que não é nada mais, nada menos do que o direito da maioria da população brasileira à educação, à saúde, à educação, à previdência, né? Que eles acham um horror. Né? Então, quer dizer, não chegamos a uma situação em que a burguesia, né, sua cúpula, capital financeiro, se desvie no sentido de apoiar a democracia burguesa, mas isso pode ocorrer quando há uma crise econômica se agrava e quando a grande burguesia necessita eliminar os componentes da democracia burguesa. Né? E chegou isso no Brasil? Acho que não necessariamente, né? Principalmente pela força que tem o movimento operário popular, que foi demonstrado na eleição do atual governo. Né? Então, era isso que eu queria colocar para vocês, certo? Da importância da gente estudar a experiência do fascismo, né, década de 20, 30, né, depois do fascismo no poder, certo? Para a gente perceber a correlação, o paralelo que existe entre o movimento fascista, historicamente determinado, e a nova direita, a extrema direita que existe no Brasil e no mundo. Né? Por quê? Porque a gente compreendendo a base social, o seu sentido histórico, os seus financiadores, a sua maneira de agir e, principalmente, como combater isso que está acontecendo. Né? Porque já vimos, a experiência histórica, que o resultado
da vitória de um movimento fascista, né? É o caos completo, né? É o esmagamento de todas as reivindicações, até humanistas, né? E quem perde, principalmente, em primeiro lugar, são os trabalhadores e trabalhadoras, inclusive a pequena burguesia, que é a base social do fascismo, depois é rifada. Mas isso é assunto para um outro encontro nosso. Então, até a próxima, mas não esqueçam de dar um joinha, tá certo? Não esqueçam de se inscrever em nosso canal, não esqueçam de compartilhar este vídeo e outros vídeos nossos e de fazer perguntas que nós, na medida do possível, estaremos respondendo. Então, até a próxima.